Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito boa tarde a todo mundo que está chegando aí. Hoje a gente vai ter mais um webinar aqui na Mitutoyo, né? Hoje a gente vai falar de sensores. Boa tarde, pessoal que está chegando. Vamos aguardar um minutinho, o pessoal entrar. Já estamos aí com 53 colegas conectados. Então, muito boa tarde para todo mundo, pessoal. Hoje a gente vai fazer mais um webinar aqui na Mitutoyo. Eu sou o Osmar, né? A gente vai falar mais um pouco sobre algumas aplicações com equipamentos de automação, né? Um pouco sobre velocidade de medição, coisas bem interessantes. Então, fiquem à vontade ao longo da apresentação de mandar perguntas e tudo mais, né? Eu estou só monitorando aqui o chat nesse momento, para ver se está tudo ok, tá bom? Então, se vocês puderem me ajudar nesse momento, fala para mim se o áudio está ok, se vocês estão vendo a câmera corretamente, está tudo certinho. Por favor. Vamos lá. Boa tarde. Então, estamos vários colegas conectados aí. Pessoal do Chile, saudações do Chile. Richard, James está aí, Claudinei, Alexandre, José Roberto, Eduardo. Boa tarde para todo mundo. Manuel, Wesley, Rodrigo. Tudo certo, né? Legal. Muito bom. Muito bom. Então, vamos lá aí, né? Vamos começar. Vamos começar, que hoje a gente vai falar bastante, né? Então, lembrando, pessoal, para quem já acompanhou algum webinar nosso, ou se é novo, vocês podem ir mandando mensagens no chat, tá? Então, como é uma transmissão ao vivo, vou fazer algumas pausas olhando e conversando com vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade, podem escrever alguma ideia, alguma dúvida que você tenha no meio da apresentação, tá? Então, o tema de hoje, ele é sensores, né? Então, a gente vai falar um pouco da linha de sensores da Mitutoyo, quais são os equipamentos que hoje a gente desenvolve para aplicações automatizadas, né? Tanto para medição com contato, sem contato, saída de dados, né? Como é que eu vou fazer com que eu consiga fazer uma medição com uma exatidão boa lá no meu chão de fábrica? É possível? Eu vou ter problema? Como que eu vou fazer isso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho. Tem algumas novidades hoje também. Então, para quem já acompanhou uma apresentação parecida com essa no tempo, provavelmente no ano passado, né? A gente fez uma dessa. A gente vai trazer algumas novidades de alguns produtos novos que a Mitutoyo está lançando. E eu acho que vai ser muito interessante para o pessoal que é bem interessado para essa linha de produtos, né? Na parte de automação, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou o Osmar, trabalho aqui na engenharia de aplicação da Mitutoyo, né? Então, a engenharia de aplicação é um departamento que tem várias pessoas aqui que são especializadas em algumas linhas de produtos, né? Então, vocês vão acompanhar aí nos nossos webinars, né? Então, para quem ainda não acompanhou nenhum, vale a pena vocês darem uma olhadinha no nosso canal no YouTube, que tem todas as gravações lá dos webinars passados, né? E são vários temas, a gente fala bastante do tema teórico, né? Então a gente traz o assunto teórico, não é só falando sobre o produto, nem nada disso. Então a gente traz tanto a parte teórica quanto as aplicações dos produtos também, né? Então, são vários colegas que participam, fazem essas apresentações, né? Então é uma forma da gente poder interagir de uma maneira muito mais fácil, né? Utilizando essas plataformas online. Né? Então dá para ver que tem alguns colegas que é a primeira vez, né? Então fica ligado aí que a gente está fazendo webinars praticamente todo mês, e eu acredito que o ano que vem vai ser um ano de muitos outros eventos, né? Muitos outros eventos, né? Legal. Bom, pessoal, então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar. Eu já vou colocar na tela aqui o título da apresentação, né? Então, a gente vai falar sensores e as suas aplicações customizadas, tá bom? Então, vamos começar.
Como eu comentei, basta vocês irem perguntando no chat que a gente vai conversando, tá bom? É super um bate-papo bem tranquilo. Legal? Então vamos lá. Qual que vai ser a nossa programação de hoje, né? A gente vai falar primeiro do micrômetro de varredura laser, né? Que é uma solução de medição sem contato, né? Mas é uma solução muito interessante para diversas aplicações na produção, né? Depois a gente vai falar dos linear gauges, que são os sensores de posição, né? Os sensores lineares da medidora, que é uma medição por contato, mas o fato da sua construção e o que ele pode fazer com aquela medição depois, torna ele um sensor muito utilizado em várias aplicações que requerem um tempo de resposta alto e uma confiabilidade grande na medição, né? E depois a gente vai falar de um equipamento bem interessante, também é novo, da Mitoy, um desenvolvimento bem recente da Mitoy, que é a Tag Lens, né? Que é uma lente que a Mitoy desenvolve para aplicação em sensores ópticos, né? Ele, por ser um sensor, então ele normalmente vai ser utilizado, pode até ser utilizado numa máquina de medição, pode ser utilizado no robô, pode ser utilizada fixa, né? Só a lente com a câmera, né? Então a ideia, a gente vai falar um pouquinho de o que é essa lente, o que ela é tão interessante, né? A gente também vai falar do Surf Test Probe. Surf Test Probe, ele é um sensor que é acoplado numa máquina tridimensional, né? Então, mesmo ele sendo um acessório de uma máquina tridimensional, ele ainda é um sensor, porque você também consegue utilizar ele nesse conceito de que você vai combinar ferramentas diferentes no mesmo equipamento para você tornar a sua medição mais otimizada, né? Não ter que ficar se deslocando para fazer medições diferentes, né? Legal, pessoal? Então essa é a programação de hoje. Deixa eu dar uma lida no que vocês estão comentando aqui. O Nixon perguntou, os linear gates são LVDTs. Ele é uma espécie de LVDT, mas ele tem uma exatidão muito superior a um LVDT, né? E eles normalmente têm um princípio de um funcionamento diferente, né? Tem alguns que são a laser, outros que são indutivos, outros que são óticos, puramente óticos, né? Mas a ideia é que a diferença dele é que ele tem uma resistência muito superior e uma exatidão também muito superior ao LVDT, né? Ok? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Essa é a programação de hoje. Vamos começar então com o micrômetro de varredura laser, né? O LSM. Então, esse equipamento, ele é um dos equipamentos hoje mais impressionantes na linha de sensores, pelo fato dele fazer uma medição com a repetibilidade muito absurda e sem contato, né? Então ele é um equipamento normalmente bem simplificado, né? Pequeno, né? E a ideia dele é fazer uma medição com alta velocidade, alta exatidão de cotas mais básicas, né? Então uma distância, um diâmetro, uma circularidade, batimento, né? Então cotas como essas são utilizadas nesse equipamento, né? Então vamos lá. Como é que funciona o micrômetro a laser, né? Eu vou colocar uma animação na tela. O LSM, né? Então, deixa eu até voltar um slide que fica mais fácil a gente entender. Então, o que vocês viram nessa imagem aqui? Nós temos uma peça nessa área aqui e vocês estão vendo aqui essa barreira vermelha aqui, né? Que é a varredura laser do equipamento, né? Basicamente, ele tem de um lado o transmissor da luz e do outro lado o receptor, né? Então, como é que funciona o equipamento, o princípio de funcionamento dele, né? Basicamente, no transmissor, nós temos esse espelho octogonal com um motor, né? E a gente aponta para esse espelho um laser, né? Bem fixo. E esse espelho rotacionando, ele faz com que essa linha de laser faça realmente uma varredura, né? De uma posição até outra. E o que acontece? Quando essa luz é interrompida, o receptor recebe essa informação e ele consegue calcular a dimensão da peça. Muito interessante, né? E como é que funciona essa percepção do tamanho da peça, né? Porque ele está recebendo, um momento está recebendo luz, em outro momento não está recebendo. Como é que ele sabe que aquilo ali é o tamanho da peça, né? Então, aquela rotação do espelho e o tempo que a luz tem que sai de um lado e chega do outro lado é um tempo que a gente sabe, né? Nós sabemos quanto tempo demora do transmissor para o receptor. Então, quando essa luz é interrompida, basicamente o equipamento ele conta quanto tempo essa luz foi interrompida. Então, na verdade, não é uma medição de quantidade de luz,
mas na verdade a quantidade de tempo que a luz não chegou do outro lado. Né? Então, a partir dessa sequência, a gente consegue entender que ele funciona por uma varredura e não é só uma cortina contínua, né, de luz que atravessa o equipamento, né, e atravessa a peça. Né? Então, com esse conceito, a gente consegue ter uma velocidade e uma repetitividade muito boa, porque basicamente esse conjunto, colocando uma peça padrão na frente do laser, a gente consegue definir para ele e fazer uma calibração. Né? Então, ó, essa peça aqui tem um diâmetro de 5 milímetros. Então, você fala para ele que aquilo é 5 e ele consegue se autocalibrar para todas as outras medições que forem feitas dentro da capacidade dele. Né? Então, qual é a ideia da aplicação do laser? Né? Ele, normalmente, você pode fixar ele e montar em qualquer lugar. Né? Então, ele já vem pronto com alguns pontos de fixação, né? Onde a gente pode colocar ele numa máquina, ou fazer um dispositivo de fixação dele, ou colocar bem do lado da saída da máquina, bem do lado da produção, numa esteira, em várias aplicações diferentes, né? Então, aqui alguns exemplos, né? Esse cara ele é muito utilizado na trefilação, né? Então, medição de fios, filmes, linhas, né? Vários outros tipos de peça, né? Que, basicamente, ele vai passar o fio na frente desse laser, né? E aí, sendo interrompido, né? Aquele feixe de luz, ele consegue fazer a medição em tempo real daquela dimensão. Então, a trefilação é uma produção contínua, completamente contínua, e que tem que ter um controle do diâmetro muito, muito frequente, né? Porque se você produz maior do que o necessário, não atende especificação e você está gastando material à toa. Se você está fazendo um diâmetro menor que o especificado, não atende especificação e ele pode ser um produto que pode ser rejeitado pelo cliente, né? Então, a ideia dessa aplicação é que você pode colocar bem na saída da máquina de trefilação um laser como esse, né? Ele vai fazendo a coleta em tempo real e pode te mostrar os valores, né? Pode até talvez tomar uma ação no processo, que eu vou falar posteriormente, que é o que a unidade de avaliação do laser pode fazer quando ele faz essa medição, né? Então vamos lá, comentando aqui, ó, o Nixon comentou, a manutenção do laser, quando ocorre, é basicamente a troca do laser, devido aos espelhos e os colimadores não possuírem desgaste. O laser usado é peça de prateleira na ciência técnica Mitoio? Sim, realmente, o que normalmente dá manutenção no laser, normalmente vai ser as lentes do lado de fora, né? Que é o que vai estar em contato com o ambiente agressivo da produção, né? Pode sofrer impacto, sujeira, riscar, né? Então aquela lente é o que faz proteger com que a varredura de laser seja perfeita, né? Então a troca de lentes é algo super comum de fazer a troca, né? Então ele é quem faz essa ideia mesmo, e o resto vai ser as conexões, né? Pode danificar as conexões em alguns momentos, então faz a troca de um cabo, a troca de um conector, né? Então, a parte interna do laser é realmente extremamente difícil de dar problema, né? Até porque ele tem uma superfície muito robusta, né? Se vocês tiverem a oportunidade em algum momento de ver um laser como esse, ele tem uma estrutura bem robusta que protege todo aquele conjunto de espelhos e motores que fica internamente, né? Então, normalmente é isso que ele faz. É assim que funciona, tá? Então, o Richard também comentou, se a gente tem mais de um diâmetro na peça, ele consegue fazer? Sim. Basicamente, o que ele vai fazer? O que tiver na frente dele, ele mede, né? Então, se é uma peça que eu tenho diâmetros escalonados, né? Então, eu tenho um diâmetro, depois outro, eu posso colocar na frente de maneiras manualmente ou automaticamente, e ele vai fazer a medição do que está naquele momento da peça, né? E talvez se eu consiga colocar várias peças dentro da capacidade dele, eu também consigo medir, né? Então, por exemplo, seguindo com as aplicações, a gente tem o segundo aqui, que é a medição de um diâmetro normal, de uma peça convencional, mas junto com um acessório, né, uma base de referência, eu consigo também medir batimento e circularidade, né, erros de forma e orientação, né? Onde eu consigo trazer essas análises de GDT para um sensor que é muito fácil de ser utilizado, né? Então, posso fazer a medição do diâmetro, da circularidade, do batimento da peça, né? Tudo na mesma montagem. Né? Muitas vezes, até na mesma passada, na mesma execução, eu consigo fazer essas duas coisas, né? Uma outra aplicação bem interessante é a parte da medição de folga.
ou espaçamento, né? Aí tem um exemplo de 2 rolos, né? Vamos fazer um exemplo aqui de rolos laminadores, né? Eu quero saber se a folga que está entre os 2 rolos vai resultar em uma peça dentro da especificação, né? Então, vou fazer um setup da produção, posso colocar o laser ali e fazer essa medição com bastante confiabilidade, né? E bastante exatidão, sem que eu tenha que ficar usando calibradores de folga ou algo um pouco mais dificultoso de utilizar, né? Então, aí a ideia, ele consegue medir tanto a interrupção da luz, quanto também a luz que chegou, né? Então, isso faz com que, além de peças normais, metálicas, plásticas e tudo mais, a gente também consegue medir peças transparentes, né? Vidro, acrílico, né? Porque ele consegue, pela borda, aquela mínimo de refração que uma peça transparente dá no laser, ele consegue captar aquela informação e fazer a medição de peças transparentes também. Legal? Então, indo aqui para outras aplicações, uma super comum de a gente aplicar o laser é a medição de espessura de filme, né? Que basicamente ele é uma peça retangular, algo que normalmente o laser não é muito indicado para medir, pelo fato de, se você colocar uma peça retangular na frente dessa faixa de laser, isso pode acontecer com que eu não sei onde exatamente eu estou medindo. E pela deformação daquela superfície, eu posso muitas vezes estar medindo completamente errado, né? Então tem que ter um alinhamento muito bom para a gente poder utilizar o laser em medição de peças retangulares, né? Então, o filme, no caso, por ele ser um pouco mais maleável, a gente pode utilizar ele junto com um rolo e um ponto de referência e fazer a mesma medição de espessura, sem que eu tenha que posicionar o laser perfeitamente alinhado com, perdão, alinhar o filme perfeitamente alinhado com o laser, tá? Então, a gente utiliza essa ideia de submeter o filme nesse rolo para ele poder passar junto no quadrante daquela circunferência do diâmetro, né, do eixo, e assim o laser consegue fazer e capturar a medição da espessura de filme. Então, também, para filmes, também é bem utilizado, né? Uma segunda aplicação, falando assim, como eu mostrei aquele primeiro laser lá naquela primeira imagem, depois eu vou até mostrar as outras opções, né? Temos lasers que vão de 5 microns até 2 milímetros e de 1 milímetro até 160 milímetros, né? Então, beleza, você vai até 160, se eu tenho uma peça de 180, não tem como medir? Tem como medir, né? A gente pode utilizar 2 lasers ao mesmo tempo, né, na mesma unidade de controle e configuração, e fazer a medição de um diâmetro maior que a capacidade do laser, né? Obviamente, eu vou ter um decréscimo na exatidão pelo fato de que peças com diâmetros maiores, se não for uma peça de uma usinagem tão fina, ela vai ter um erro de forma, né? Então, não tem como fazer essa compensação, mas você consegue visualizar essa deformação utilizando 2 lasers e fazer a medição do diâmetro sem problemas, tá bom? E uma última, que seria meio que um complemento àquela da trefilação, é a medição dupla de diâmetro, né? Muitas vezes a trefilação ela define não só peças redondas, mas também peças quadradas também. Ou até em peças redondas, né, diâmetros, eu tenho que ver se ela não está oval. Então, eu posso usar 2 lasers também para medir a mesma peça e considerar que eu vou medir o diâmetro e eu também quero saber a circularidade daquela peça. Tudo numa coisa só. A ideia é você monta essa estrutura, passa a peça na frente dele e ele vai seguir te entregando essas informações rapidamente, né? Vamos lá. Uma outra aplicação bem interessante é que o laser pode, né, como eu falei, se você adicionar uma referência, ou às vezes você fazer um posicionamento manual, você consegue fazer algumas outras medições, né? Então, no diâmetro, a gente viu lá a circularidade, batimento e o próprio diâmetro, né? E para ferramentas de corte, que não necessariamente tem fisicamente um diâmetro ali para eu poder visualizar, o laser também consegue medir? Ele também consegue medir. No caso de ferramentas ímpares ou até ferramentas pares, que não tem aquelas 2 facas, né, aqueles 2 pontos de corte em 180 graus, formando um diâmetro, né, a gente também consegue fazer a medição da ferramenta fazendo com que ela gire na frente do laser. Pelo fato dela girar na frente do laser, ele consegue capturar o maior ponto, o menor ponto, e aí ele vai achar tanto o batimento
quanto o diâmetro da peça. Né? Então, para ferramentas de corte, brocas, fresas, dentre outros, alargadores, né? Dentre outros equipamentos, outras peças, a gente consegue também fazer a medição de diâmetro com laser, simplesmente com essa funcionalidade. Tá bom? E como é que eu comentei, né? Ele funciona, a maioria das aplicações do laser é utilizadas em trefilação, né? E trefilação normalmente é uma produção muito rápida, né? E que muitas vezes a peça está vibrando, muitas vezes a peça ela não está bem alinhada e tal. E como é que faz que um laser consiga capturar aquela medição sem ter nenhum problema, né? E ignorando sujeiras na peça, ignorando alguma vibração e tudo mais, né? O laser, qualquer um dos modelos, faz a medição em 3.000, na verdade faz 3.200 medições por segundo, né? Então, ele consegue fazer tantas medições que ele consegue ignorar valores que são atípicos, né? Valores fora de outlier, são valores de outlier, né? Então, apagando vibrações, defeitos na peça e tudo mais, né? Então, para aplicações que são muito contínuas, né? A própria fabricação de filmes, a trefilação, laminação, que são peças que passam continuamente, o laser consegue fazer essa medição, né? Então, 3.200 vezes por segundo, né? Algumas outras aplicações especiais que a gente fez, aqui até que mostra aquela que o Richard comentou, Richard, aqui, ó. Essa aqui é uma aplicação que a Mitoy desenvolveu, que é um projeto especial, né? Então, é um projeto completo, que dentro dele tem o laser, né? Nesse caso, é a medição de eixos com escalonados, né? De alta exatidão, né? Usinados, retificados, né? E ali a gente vê que tem vários diâmetros, né? Diâmetros menores, maiores e tal. E o laser está fixo em uma mesa motorizada. Então, basicamente, o operador coloca a peça lá dentro, fecha a cabine, aperta o play, né? Aperta o botãozinho de iniciar. O laser vai de diâmetro em diâmetro, coletando as medidas e sinalizando para o operador se as medidas estavam boas, né? Registrando para um estudo estatístico posterior também. Tá bom? Então, aqui é uma aplicação especial que a Mitoy desenvolveu, que dá para você aplicar o sensor para agilizar alguns tipos de medição também. Ok? Aqui é um exemplo mais de automação, né? O da esquerda, ele é uma aplicação que ele atuava em conjunto com uma retífica centerless, né? Então, basicamente, a retífica centerless está sempre cuspindo peça, né? Retificada, várias peças e tal. Então, esse equipamento estava ao lado da máquina, ela cuspia as peças, o laser já pegava isso na caída da peça pela esteira, não precisa parar a peça. Ele passa na frente, o laser já detecta automaticamente que a peça passou. E ele mesmo já faz a medida. Né? Então é uma aplicação bem interessante e que impressionantemente simples, porque não tinha robô, não tinha CLP, não tinha nada disso. Era só a esteira e o laser, basicamente. Né? Então a peça passava, o laser capturava a medida e ia registrando os valores e sinalizando para o operador as medidas, né? Nessas aplicações também, tivemos uma recente que o laser, além de fazer as medidas e registrar os dados, ele também interagia com o CLP para poder informar para a retífica quanto que ela teria que compensar na fabricação. Então, a gente tinha um ciclo fechado de comunicação, que a retífica fabricava, o laser media e falava para ela compensar e fazer peças boas, né? Então, tinha uma autocorreção da máquina de produção, né? E aqui na direita, a gente vê duas aplicações que foram até utilizadas em feiras, que é a manipulação robótica de peças junto com o laser, né? Então, na de cima ali, que é um robô azul, né? Essa aplicação até a gente fez na Mercopar alguns anos atrás, que o robô basicamente pegava a peça de um pallet, né? Colocava na frente do laser, o laser fazia a medição automaticamente e retornava para o robô se estava boa ou ruim, e ele descartava ou não aquela peça, né? Era realmente bem interessante que na feira o pessoal se impressionava porque, como ele mede 3.200 vezes por segundo, algo que é bem rápido, o robô praticamente não parava na frente do laser para ele medir. Ele vinha, colocava a peça e saía. Ele não tinha que parar e esperar, ele só colocava a peça e saía. Porque naquele meio tempo que ele colocou a peça, a gente já sabe que o laser fez a medição
e ela já foi registrada e já foi analisada se estava boa ou ruim, né? Então, a comunicação direta entre o robô e o laser também, tá? Ó, o Alexandre fez uma pergunta bem interessante, se ele é mais para medição externa ou interna. Ele realmente é desenvolvido para medições externas, né? Pelo fato de ele vai medir a interrupção da luz. Dá para medir interno? Dá. Mas o que acontece? Quando a gente mede um diâmetro externo de uma peça, como a gente posiciona dessa forma aqui, ó, vamos voltar lá. Vamos usar esse exemplo aqui maior aqui do meio, né? Quando a gente utiliza a medição do diâmetro externo, a gente posiciona o eixo da peça perpendicular à cortina de laser. E o que acontece nesse momento é que o ponto que é o quadrante do diâmetro, ele vai ficar na frente do laser. Então, o próprio laser sabe onde a peça começa e onde a peça termina e faz a medição. Então, para diâmetros externos, ele é perfeito, né? Aqui que entra aquela questão que eu comentei que muitas vezes em aplicações de peças retangulares não é muito bom, porque o laser não sabe exatamente onde está a ponta, né? Na verdade, ele vai saber, só que você não vai saber posicionar corretamente, né? Então, se a peça estiver desalinhada ou se a planeza dela não estiver muito bem controlada, a gente vai ter uma dificuldade na medição. Então, por isso que aqui, para medições internas, é um pouco mais complicado. A gente, para fazer a medição, vamos dizer que essa peça tem um furo aqui, né, nesse exemplo. Eu teria que posicionar o eixo da peça paralelo ao eixo da cortina. E nesse momento, eu tenho que garantir duas coisas. O alinhamento desse paralelismo entre o eixo da peça e o eixo do laser, e também com que o quadrante da circunferência aqui, né, olhando isso aqui de frente, passe exatamente na cortina de laser. Então, em alguns diâmetros internos, até aqueles diâmetros que não são passantes, ou que são passantes, mas tem um diâmetro menor na frente, já não seria possível fazer a medição, né? Então, para alguns exemplos é possível, né? Por exemplo, a gente pode usar essa montagem para fazer aquela medição de peças que é aquele anel na fabricação de latas, né? Aquele anel que utiliza para fazer o estampo, né? Da lata. Ali já é possível, porque ele tem um diâmetro bem curto e é uma peça de altíssima exatidão, então o alinhamento dela é muito boa, né? A superfície do diâmetro interno é muito bom e também é só um diâmetro. Então, a luz vai entrar, vai bater no diâmetro interno e vai passar, né? Então, para algumas aplicações bem específicas é possível, tá? É possível. Não vamos limitar agora, mas é possível sim. Bom? Vamos continuar então. Então, falando um pouco mais especificamente da linha de produtos, né? Como eu comentei, a gente utiliza dois pontos, duas unidades, basicamente. A unidade de medição, que é aquilo que sai o laser, você coloca a peça na frente e tudo mais, e a unidade de avaliação, né? Que é onde você faz a configuração de tudo, você vê as medidas, você exporta as medidas para uma saída de dados, né? Ali onde você conecta com o CLP, com o robô e etc, né? Então, a unidade de medição, elas são várias. Então, tem aquela menor que mede de 5 microns até 2 milímetros, né? Na verdade, acho que até mede um pouco menos que 5 microns, mas é basicamente isso. E até o modelo que mede até 160 milímetros, né? Mas, como eu comentei, se você tem uma peça maior que isso, você pode utilizar dois e também fazer a mesma medição, tá? Então, comentando um pouco da exatidão e repetibilidade desses caras, que foi o que eu destaquei lá no começo, né? Normalmente esses caras eles trabalham com exatidão milesimal, né? Mas o que é interessante aqui é a informação de repetibilidade deles, né? A maior repetibilidade que tem é de mais ou menos 1 micron, 1 micron e meio, vai. E o que acontece da repetibilidade? É que normalmente quando a gente utiliza laser, ele é montado e executado para fazer uma medição específica, né? Então eu vou produzir uma peça de diâmetro de 50 milímetros. Então eu vou pegar o laser lá de 50, vou fazer as medições só com um padrão de 50. Então, normalmente, como a gente está fazendo uma medição especificamente num diâmetro, eu posso pegar um padrão exatamente do tamanho da minha peça, e se a minha tolerância da peça for realmente bem estreita, eu consigo controlar com o laser
simulando que eu estou medindo o padrão. Então, ele vai usar repetibilidade ao invés da exatidão. Né? Vai se aproximar da repetibilidade ao invés da exatidão. Né? Então, basicamente, o erro desse laser para aplicações específicas, ele é realmente bem pequeno. Bem pequeno. Tá? Então, por isso que ele tem essas restrições em como que a gente pode utilizar ele. Tá? Então, aqui também tem um outro modelo, que é o modelo integrado, né? Que ele mede de 0,5 milímetro até 60 milímetros, né? Então, ele é uma coisa só, a unidade de avaliação já está embutida no próprio equipamento, no próprio medidor, né? Alguns acessórios que a gente pode acoplar no equipamento para fazer algumas medições, né? Então, o suporte de fixação de peça, quando é uma medição manual, os padrões de calibração que eu comentei, né? Que eles acompanham o equipamento para fazer a calibração, o ajuste do equipamento, né? E também tem um outro acessório opcional, que é o protetor das lentes, né? Que eu comentei. Essa proteção das lentes, tanto para manter longe de sujeiras e também proteger de impacto, né? Ele também protege contra a temperatura. Então, o laser passa a trabalhar até 100 graus Celsius quando a gente utiliza um acessório como esse, né? Então, pode trabalhar em ambiente um pouco mais agressivo na fábrica, né? Ó, o Richard comentou mais uma coisa aqui, ó. Essa tecnologia serve só para medir diâmetro ou eu posso medir, por exemplo, um cone, né? Uma conicidade? Também dá para medir o cone, tá? A gente pode falar, eu posso medir a cilindricidade, né? Então, eu vou trazer qual que é a diferença ali no cone, né? E posso fazer várias aplicações, porque ele vai extrair basicamente o que ele está vendo, né? Então, se eu conseguir coletar várias circunferências, eu consigo medir ali conicidade, consigo medir ali outros diâmetros, circularidade, batimento e tudo mais, tá bom? Legal, então esse foi o laser, né? Micrômetro varredura laser, tá bom? Vamos para o próximo, que é o linear gauge, né? Linear gauge, muito conhecido aí como as canetas de medição, né? Por serem bem resistentes a um ambiente agressivo e bem fáceis de utilizar, né? Porque basicamente era uma evolução do relógio comparador, né? Onde no relógio comparador a gente vê a medida direto no relógio, né? O linear gauge, ele basicamente faz a coleta da posição e a gente vê os dados em um contador externo, né? Fazendo com que seja eu consiga incorporar mais aplicações a ele e também manter uma exatidão e repetibilidade muito boa, tá? O Nixon comentou, voltando ali para o assunto do laser, eu posso usar bloco padrão para calibração do laser? O ideal é que não. O ideal é que não, por causa daquela questão do alinhamento. O bloco padrão ele tem uma superfície muito boa, né? Bem alinhada e tal, mas a questão, na hora que você for posicionar o padrão, vai ser bem complicado. Então, a gente recomenda que utilize padrões cilíndricos, né? Esses padrões, eles são realmente muito utilizados no caso dos lasers, tá bom? O Luiz perguntou, esses padrões são para calibração ou ajuste do laser, né? O padrão que utiliza no laser é utilizado para ajuste, né? Ajuste do laser. Por quê? Não é feito calibração do laser. Não é feito calibração do laser. Tá? O laser, como ele é compensado pelo padrão que você utiliza para ajustá-lo, o que é feita a calibração? Só do padrão. Né? Então, o cliente ele tem o laser e os padrões, então ele vai fazer uma operação, ele ajusta, né? Mede, e depois ele pega aquele padrão e manda calibrar. Então, a gente tem que saber qual que é a medida do padrão, não calibrar o laser. Então, o laser nunca vai para o laboratório calibrar, só o padrão dele. Tá? Beleza? Vamos continuar, então. Então, no caso aqui dos linear gauges, né, o principal meio de funcionamento desses sensores, basicamente é uma escala de vidro, né? Então, a ideia de sensor óptico, né, dentro daquela estrutura, né, onde a gente tem um emissor de luz de um lado, uma escala gravada e do outro lado os diodos, os fotodiodos recebendo aquela luz, né? E aí ele consegue calcular quanto que ele foi para um lado, quanto que ele foi para o outro lado, né? Então, um princípio de funcionamento muito comum aí de escalas digitais, né? Escalas que são até utilizadas em máquinas e tudo mais, né?
Então, os linear gates, basicamente, eles vão ter a mesma aplicação que um relógio, né? Qualquer lugar que você use um relógio, você também pode utilizar o linear gate. Porém, o linear gate, você pode utilizar ele com muito mais frequências em aplicações automatizadas, né? E aplicações mais robustas. Porque quando a gente utiliza um relógio comparador, normalmente você precisa de uma ação manual. Ele também não é um instrumento que aguenta uma temperatura muito alta, aguenta impactos muito altos ou uma velocidade de medição muito alta, né? Então, o linear gate ele é preparado para isso. Por ele ter essa estrutura mais rígida, né? Onde ele não tem o display, então o operador não precisa ficar vendo a medida na caneta, em si, no contador que fica externo, né? Então faz com que essas aplicações sejam mais utilizadas com ele, né? Então, por exemplo, mesmo conceito aqui, posso colocar ele para medição de gap entre rolos, posso fazer a medição contínua de espessura, medição de paralelismo, medição de alturas, a medição de altura de crimpagem de terminal elétrico, né? Onde eu posso aplicar o linear gauge junto com a máquina que faz a crimpagem para fazer a medição dessas alturas, né? Então, eu aciono, quando a peça chegar, aciono a caneta, ela desce, depois eu recuo ela usando o acessório de ar comprimido, né? Então, a gente pode utilizar dessa forma também. Algumas aplicações especiais que a gente já desenvolveu com os linear gates, né? A da esquerda, ela é uma medição de batimento em aro de roda. Então, nesse projeto é utilizado 4 linear gates que fazem a medição do batimento radial e axial do aro, né? Então, basicamente, o operador coloca a roda lá dentro, faz um alinhamento da roda, né, dentro do dispositivo, aperta Start, ela começa a girar, e 4 linear gates ficam coletando os dados, né? Coletam ali mais de milhares ou dezenas de milhares de pontos da roda para fazer uma análise de batimento bem fina, né? Batimento é uma análise muito complexa porque eu tenho que entender a variação da peça, mas ignorar a vibração e sujeira, né? Então a coleta de pontos realmente ela é muito alta, então não é só uma medição como se fosse o TIR, né? É muito comum o pessoal ver o TIR nos relógios, né? Que é aquela TIR, né? Aquilo basicamente é o valor máximo menos o valor mínimo, basicamente. Mas isso não é aplicado aqui, não é o valor máximo menos o valor mínimo. Ele é compensando todo o desalinhamento da peça, compensando toda a vibração e sujeira, aí sim ele pega máximo e mínimo, né? E aí faz a medição do batimento radial e axial. No da direita, também outro projeto que a gente desenvolveu aqui, que é a utilização desse dispositivo, se eu não me engano, ele utiliza, não sei se é nesse, eu acredito que era nesse mesmo, eram 27, não, esse aqui era 8 pontos, 8 linear gates coletando pontos da carcaça do diferencial, né? Então, a peça bem complexa, né? Então, não dá para o cara, para uma medição como essa, ver ali com um instrumentozinho, ele teria que mandar para o laboratório para medir. Nesse dispositivo, o operador coloca a peça, trava, aperta o botão Start, né? Bimanual ali, e ele consegue ver as medidas daquela característica bem complexa, meio que instantaneamente, né? Então, uma atividade bem interessante junto com os linear gates, né? E aqui que a gente vem com a novidade, né? O linear gauge ele é uma solução bem simples, né? Como eu comentei, ele basicamente é a caneta e o contador, e só. E a gente, nesse ano, a gente lançou o novo modelo de linear gauge, que é o LG100, né? O LG100 e o contador EJ. O linear gauge e os contadores, né? Normalmente, o que o operador quer ver quando ele utiliza um equipamento como esse? Ele quer ver os dados medidos, e só, né? Então, normalmente, antes ele era feito meio que algo um pouco mais visual, né? Que eu posso apoiar numa mesa, eu posso colocar numa prateleira, assim, num painel, né? Mas as aplicações automatizadas vêm avançando tanto que a gente tem que também fazer linear gates e o conjunto com computadores também para outros lugares, né? Então, nesse caso, a gente desenvolveu esse computador EJ, que é esse que está aqui na direita, e essa imagem aqui, ó, já é uma imagem dele fixo naquele trilho DIN, né? Aqueles trilhos de painel elétrico. Então, ele já não é mais aquele computador robusto, grandalhão, que a gente fabricava antes, né? A gente ainda mantém em fabricação esse computador EH aqui, né? Que era o convencional, mas agora a gente desenvolve também os computadores para painel elétrico, né? Então, ele basicamente ele é o contador que vai receber o sinal da caneta e vai mostrar o valor,
e você pode ir empilhando vários deles, né, para fazer. Você quer usar um canal, quer usar 2, 3, ou em vários canais, eu posso usar vários deles, né, junto com a interface que seria a CPU. Então aqui é muito interessante que ele parece muito um CLP, né, que eu tenho a CPU, né, e tem os módulos que eu vou acoplando. Mesma coisa, eu vou ter a CPU e eu vou ter os módulos que vão receber os sinais das canetas, né? Então, nesse computador aqui, a gente trouxe algumas tecnologias novas embarcadas nele, né? Então, essa interface, ela tem dois, hoje a gente trabalha trabalhando com 2 protocolos, né? Na verdade, 4 formas de utilizar, né? A primeira delas é o USB, né? Então você pode conectar via USB com o computador e visualizar os dados em tempo real das canetas, né? Bem rápido. A segunda forma é o I/O convencional, onde você pode controlar o que ela está fazendo, né? Zerar a caneta, ver se tem erro, etc. A terceira forma agora é um protocolo de rede industrial, que é o CC-Link, né? Então, muito comum aí do mundo de automação a utilização do CC-Link. Então, já está embarcado na interface. Então, caso você queira montar uma topografia de rede junto com esses sensores, você já pode usar essa mesma comunicação, o que facilita muito para as empresas de automação, né? E a gente está se aventurando agora para o mundo do Profinet, né? Provavelmente já para o ano que vem já teremos o computador com o Profinet, e aí o plano da Mituio é integrando mais e mais outros protocolos, como Ethernet IP, Profibus, Ethercat e vários outros, né? Então, é realmente um passo bem interessante para esse mundo de automação por computador. Já para o Linear Gauge, tem algumas novidades também, né? O Linear Gauge ele está muito mais resistente, né? A Mituio ela desenvolveu uma estrutura muito mais robusta para o LG100, e o interessante é que a gente fez uma revisão na proteção dele. Então, normalmente antes eles eram IP66, agora eles são IP67, ou seja, ele pode até ficar submerso, né? Mas que ele é IP67G. Então, além de ele ser protegido contra a penetração de fluidos, aquela borracha e os conectores plásticos emborrachados dele são protegidas contra a ação química de alguns óleos lubrificantes, que era um dilema muito grande, né? Beleza, ele é protegido contra a penetração. Ok, então o fluido não entra. Ok. Mas, dependendo do óleo que você utiliza na produção de alguma peça, aquilo pode ter uma ação química com aquela borracha, fazendo com que ela expanda e acabe quebrando, né? Então, essa borracha que é utilizada nos conectores e ali no spindle, né, no fuso do Linear Gauge, ela é protegida para não expandir em diversos tipos de óleo, né? Diversos tipos de óleo, tá? Outra coisa que é bem interessante aqui agora com esse novo equipamento, né? A gente pode utilizar, obviamente, esse computador EJ aqui, que é muito interessante para os painéis elétricos, né? Para conexão aí via rede industrial e tudo mais. Mas a gente também já consegue utilizar os Linear Gauges diretamente com um módulo contador de CLPs, né? Então, eu não preciso de nenhum contador da Mituio, só a caneta, né? Porque ela utiliza um sinal super convencional de encoders, né? Que é aquele sinal de 2 fases quadradas, né? Então, basicamente, se tiver um contador, aquele módulo contador de 2 fases quadradas, que é RS422, né? A gente pode utilizar a caneta diretamente com esse módulo, sem nenhum contador no meio do caminho. Tá? Beleza? Então vamos continuar aqui. Então esses foram os Linear Gauges, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo certo? Acho que tá tudo bem, né? Vamos continuar então. Vamos aqui para a tag lens, né? Então, Mituio, no ano passado, a gente desenvolveu essa lente, né? Que é uma lente bem diferenciada que nós chamamos de lente varifocal, né? Qual que é o maior dilema na medição óptica, né? Muitas vezes a câmera e a lente que é utilizada definem alguns aspectos muito importantes de como a gente vai capturar a imagem da peça para fazer uma análise dimensional, né? Então eu tenho que saber se a peça está no foco, qual a ampliação necessária que eu preciso, né? E mesmo depois que eu consigo atender essas duas coisas, eu ainda acabo tendo algumas desvantagens, porque às vezes a peça precisa de tanta ampliação para fazer um foco, ou menos ampliação,
que eu demoro para fazer uma medição, ou muitas vezes a minha medição não é tão exata, né? Então a tag lens vem com essa ideia de tentar batalhar com esse dilema aí, por ser uma lente que nós chamamos de varifocal. O que é uma lente varifocal, né? Ela basicamente vai ter na mesma posição vários pontos de foco, né? Então ela tem uma profundidade de foco muito grande, né? Fazendo com que ela tenha uma mesma posição e ela foque em várias posições, né? Então eu não preciso movimentar aquela lente, movimentar a câmera ou movimentar a peça para fazer a visualização da peça, né? Das imagens que eu quero. Então a ideia aqui, ó, com a tag lens e sem a tag lens, o que eu consigo visualizar? Se eu foco num ponto, eu perco todo o resto. A tag lens, ela vem com essa ideia de eu poder fazer essa análise de vários pontos sem ter que ficar ajustando a fonte, o foco, né? E como é que ela faz isso, Osmar? Como é que ela trabalha, né? Porque ela é uma lente que tem a sua construção, né? E a partir dessa construção, ela vai fazer essa coleta de imagens com tudo em foco, né? Mas ela não é uma lente telecêntrica, né? Que é o mais comum de ser utilizado. É uma lente que realmente varia a profundidade de foco. Na verdade, ela não tem uma profundidade de foco fixa que ela vai ter e o que tiver dentro daquele campo, ela vai ver. Basicamente não. Ela varia mesmo, só que ela varia numa velocidade tão grande que a gente não consegue ver, né? Então, basicamente, a construção dela é, dentro dessa lente aqui nós temos um líquido, né? Uma espécie de silicone ou algo do tipo, né? Ao lado dela a gente tem um material piezoelétrico, né? Que se deforma com a eletricidade. E 2 espelhos, né? Para fazer a contenção desses materiais e passar a imagem, né? Então, basicamente, a partir de uma onda, de uma frequência específica que a gente aplica nesse material piezoelétrico, ele vai se deformar de uma forma que vai fazer o líquido também se deformar na mesma frequência. E para aquela ideia de refração, né? O líquido, conforme ele vai se movimentando, ele vai fazer a imagem passar em diferentes formas. Então, como a gente mantém essa frequência variando, a gente consegue ter um ponto de foco pequeno ou perto, um ponto de foco mais distante, mais distante, mais distante, mais distante, e ele volta. Então ele fica nessa varredura. O ponto de foco está aqui, desce, sobe, desce, sobe. Só que isso numa velocidade tão alta, né, que a gente não consegue perceber. Então, basicamente, o ponto de foco está em todos os lugares. Então a gente consegue ver a peça completamente em foco, né? Completamente em foco. Isso é algo muito, muito importante para a gente atender exatidão, velocidade e qualidade de imagem na análise dimensional de equipamentos por imagem, né? Então, onde a gente pode aplicar uma lente como essa, né? Então, o monitor desenvolve a lente e aí o cliente ele pode aplicar onde ele quiser. Quero fazer uma adaptação no meu microscópio, quero fazer uma adaptação no meu sensor de defeitos lá na produção, quero colocar isso na ponta de um robô, quero colocar na minha máquina ótica. Qualquer lugar você pode fazer isso, né? Então, a aplicação aqui, ó, análise de inspeção de defeitos de placas de circuito impresso. A placa de circuito impresso é um dos maiores dilemas, porque a gente tem a placa, o circuito impresso, que está numa altura diferente, né? E a gente tem os componentes elétricos que estão em posições completamente diferentes, né? Então, como é que eu vou fazer uma análise se está com algum defeito, se está tudo bem, se eu tenho que ficar toda hora ajustando o foco para ver se está tudo bem? Então, a lente ela vem com essa ideia de você ter uma coisa só, posicionada de uma maneira só, e você consegue fazer esse tipo de análise, né? Então, ali para a produção de embalagens, né, eu posso colocar aqueles sensores que detectam defeitos, que eu tenho que fazer alinhamentos e ajustes para cada tipo de peça, trocou de setup, já tem que alinhar o sensor de novo. Não, você coloca a lente e já está tudo resolvido, né? Análise de observação de fluido, né, pessoal de laboratórios, né? E até leitores e posicionadores de código de barras. Imagina só, um caso como esse aí, ó, né? Eu quero que o meu sensor de código de barras, ele faça a conferência para mim das embalagens que estão passando, né? Mas as embalagens nem sempre vêm alinhadas. Então a gente tem que torcer que ela venha numa posição que o leitor consiga ver. Nesse caso, mesmo que ela venha desalinhada, e o que tornaria que algum ponto do código estivesse fora de foco,
utilizando essa lente, a gente consegue utilizar em qualquer posição, né? Então, essa é a ideia da Tag Lens, a gente poder utilizar isso em qualquer equipamento, né? Beleza? A gente tem uma outra aplicação, eu vou ver se eu consigo achar o vídeo e passar para vocês aqui. Tem uma aplicação muito interessante da Tag Lens, que ela foi utilizada num robô mesmo, né? Então, era um robô segurando a Tag Lens junto com a câmera e utilizando um dos softwares mais recentes da Mitutoyo, que é o AI Inspect. A gente ainda vai falar dele no webinar de imagem, né? Que é bem interessante esse software, que basicamente ele utiliza inteligência artificial para detectar defeitos na peça, né? Então, basicamente, o robô ele pegava a lente junto com a câmera e capturava várias imagens de uma peça passando numa esteira. E ali, essas imagens iam para o software e, por inteligência artificial, a gente conseguia detectar se tinha defeitos ou não naquela peça, né? Então, é uma aplicação bem interessante, utilizando a lente, sem problema nenhum de posicionamento e etc. Estamos caminhando para o fim, né? Deixa eu só comentar aqui um pouquinho. O Nixon comentou se a gente pode adaptar no microscópio. Sim, é possível adaptar para trazer essa qualidade de imagem e essa ideia de varifocal também para uma análise laboratorial, também é possível, né? Ele comentou também como lente de zoom. Tá, ela não faz ampliação, né? Ela tem uma certa ampliação, né? Mas ela não é focada para fazer ampliação de nada, né? Então, se eu quero fazer uma ampliação ótica, né? Um zoom ótico, eu teria que combinar ela com outras lentes. Tá? Então, a única coisa que ela vai adicionar é realmente trazer essa profundidade de foco variável, né? Trazendo tudo em foco. Então, isso é bem importante, né? Então, muitas vezes o que acontece? Quando a gente utiliza lentes, até um zoom ótico mesmo, que é um zoom de alta qualidade, alta definição, eu perco muita profundidade de foco quando eu amplio. Muita. E isso deixa o trabalho muito chato, muito complicado. Então, se você combinar uma lente que amplia com uma lente que traz essa ideia de varifocal, eu consigo deixar o trabalho muito mais interessante, né? Beleza? Então, a gente está caminhando para o fim. Vou falar agora do Surf Test Probe, né? Que é o sensor de rugosidade das máquinas tridimensionais, né? Então, basicamente, é um sensor que ele é aplicado junto com a máquina, que ao invés de você fazer medição de elementos geométricos, você vai fazer a medição de rugosidade, né? Então, vamos fazer uma comparação interessante aqui. A máquina tridimensional, ela vai te dar um monte de benefícios, né? É uma máquina rápida, extremamente exata, consegue medir peças complexas e variadas, né? De uma maneira muito... Existem também os rugosímetros de bancada, né? E máquinas de rugosidade, que também vão medir com muita facilidade, são máquinas bem exatas, né? Que medem de diferentes formas, mas normalmente é um equipamento dedicado para medição de rugosidade. E quando eu quero fazer uma medição de uma tridimensional e depois eu quero a rugosidade, eu tenho que fazer, né, esse transporte da peça de um lado para o outro. E isso acaba dando um trabalho. Vamos pensar em uma produção contínua, tá, pessoal? Não uma coisa que eu tenho uma peça, eu levo ali para o laboratório, deixo lá e depois eu volto. Não, vamos pensar numa alta produção, né? Aquela coisa do dia a dia das principais indústrias. Pensar em algo como isso, ele é um gargalo. Ele pode ser um gargalo, né? Então, a gente pode ter aqui tanto uma facilidade para ser mais rápido e também uma redundância. Eu posso ainda ter o equipamento de bancada, não vou descartar ele, mas eu vou ter uma opção em que eu não preciso ficar transportando necessariamente. Então, eu posso utilizar esse sensor direto numa tridimensional, né? Então, basicamente, ele ali, nesse vídeo que está rolando aí embaixo, ele é o rack, né? Da tridimensional. A máquina, ela faz a seleção, ela troca, né? Para a opção da rugosidade. E ela, com todos os recursos que ela já utiliza, né? De posicionamento, indexação de cabeçote, ela consegue posicionar o sensor na peça e fazer a medição sem problema nenhum, né? Então, a gente pode seguir com aquela ideia de redundância, onde eu vou medir a parte geométrica, né? Então, vamos ver se esse filme volta para o início aqui, ó. Eu vou medir a parte geométrica e também vou medir a rugosidade no mesmo lugar, né? Então, é um sensor das máquinas tridimensionais também. Beleza, pessoal?
Então, sensores de máquina, na verdade, são vários, né? O Surface Probe, ele é um dos, né? Então, existe também um sensor óptico, que é esse QVP, que ele mede por imagem numa máquina tridimensional. Isso é bem interessante, né? Tem o Surface Measure, que ele é o sensor de escaneamento a laser. Então, ele é um sensor que consegue coletar centenas de milhares de pontos em segundos na peça, né? Então, para você fazer aquela análise de superfície, extrair vários pontos de uma peça para fazer talvez um estudo, né, da peça. Então, o Surface Measure é muito utilizado para isso também. E, por fim, a gente tem o MPP10, que ele é um sensor de medição de rosca, né? Então, uma facilidade aí na medição de roscas. Ok, pessoal? Então, acho que foi um evento bem breve, na verdade, né? Vamos fazer uma recapitulação de tudo aqui, né? Então, a gente falou do equipamento a laser, né? O micrômetro de varredura laser, que ele é muito utilizado para medição de diâmetros externos, né? Circularidade, até ferramentas de corte, mas ele é um equipamento que é muito utilizado na resposta instantânea, né? De eu poder fazer medições de alta exatidão, de altíssima confiabilidade, muito rápido. A gente tem um linear gauge, que você pode utilizar para aplicações extremamente variadas, por ele ser um substituto do relógio comparador, né? Mas que consegue incorporar várias funcionalidades que são importantes na automação. Comunicação via protocolo de rede, exatidão, velocidade, comunicação com equipamentos como robôs e CLPs, fazendo com que ele possa ser inserido em várias aplicações de automação, né? A gente tem a Tag Lens, que é uma lente que você pode aplicar em vários equipamentos de captura de imagem, para você ter uma lente varifocal que vai facilitar bastante a visualização das imagens, né? E a gente tem o Surface Probe e vários outros para máquinas tridimensionais que vão trazer aquela redundância, fazendo com que o trabalho seja mais otimizado, né? No momento da medição. Beleza? Bom, pessoal, então, basicamente é isso, né, que eu gostaria de apresentar para vocês. Como é de conhecimento do pessoal que já nos assiste, as nossas apresentações elas vão ficar salvas lá no nosso canal do YouTube, tá? Deixa eu pegar o canal aqui. Aí eu vou compartilhar com os senhores e a gente vai ver essas aplicações, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar para rodar aqui aquele vídeo que eu comentei. Eu acho que fica interessante, ó. Vamos falar aqui da Tag Lens de novo, ó. Já eu respondo vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. É o Robotag. Depois, se vocês quiserem pesquisar, vai estar aí, ó. Então, eu vou colocar o vídeo para vocês darem uma olhada. Vamos ver, rapidinho. The Mitsutoyo Robotag is an optical sensor designed to mount on robots and allows high-speed acquisition of images from multiple focal lengths. This new technology paves the way towards high-speed inline inspection and measurements. Designed by the Mitsutoyo Technology Solutions Group, the Robotag integrates the patented Mitsutoyo Tag Lens, a varifocal liquid lens providing an extended depth of field imaging, long standoff, large field of view, high-speed autofocus, and 3D data capture. Extended depth of field images keep all surfaces, including highly curved and stepped features, in clear focus throughout the tag lens range, even in situations that would always have caused blurring before. The Robotag system can scan in any orientation, eliminating the need for precision positioning of a part, making this system easier to implement and more robust to variation in production processes. The Robotag also integrates with different software, like the new Mitsutoyo AI Inspect, to perform automated defect detection that can be done in line. The new Mitsutoyo Robotag delivers clear imaging of the entire field of view in an instant, and is always in focus when in motion or with moving subjects, greatly improving efficiency and reducing costs for inline quality inspection. To learn more about the Robotag, visit mitsutoyo.com. Muito legal, né, pessoal? Então é isso, ó. Uma das aplicações da Tag Lens, né? Junto aí com o robô. Né? Então tem a câmera
a tag lens, né, para fazer essa facilidade aí na captura da imagem, e esse robô entrega essas imagens para o AI Inspect, né, que é o software de inspeção com inteligência artificial, né, da Mitutoyo, né. Então, para o pessoal que quer conhecer também os outros eventos, né, da Mitutoyo, lembrando que está no nosso canal do YouTube, eu vou redirecionar vocês aí agora, ó, vai aparecer para vocês um link, tá, para vocês darem uma olhada no nosso canal do YouTube, tá bom? Então se inscreve aí, dá uma olhada nos outros eventos, esse e os outros estarão salvos aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse evento, que vocês tenham entendido, conhecido um pouquinho mais sobre esses produtos e sensores da Mitutoyo, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou voltar aqui para a tela, ó. Caso vocês tenham alguma outra dúvida ou alguma necessidade específica, pode me mandar um e-mail ou uma mensagem, a gente está sempre à disposição para ajudá-los. Tá bom, pessoal? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos os colegas que estavam aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente fica sempre muito feliz da presença de todos vocês, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Aguardo o contato de vocês, tá bom? E nos vemos no próximo evento. Falou, tchau, tchau.